Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E nesse vídeo nós vamos atualizar você sobre todas as negociações do Peixe na última semana. Vamos falar sobre a saída de jogadores, o Santos que tem feito uma limpa em seu elenco. Vamos também falar sobre as possíveis chegadas. O presidente Marcelo Teixeira comentou sobre isso. E também vamos atualizar você sobre o status de treinador no Santos. Kleber Xavier vai permanecer? Vamos falar para você tudo isso neste vídeo. Como sempre, vamos começar falando sobre a saída dos jogadores. Vinícius Zanocelo, saiu do Santos, ainda não de forma definitiva, mas por empréstimo ao Ceará. O Santos conseguiu aí concretizar o empréstimo deste jogador. O volante vai ficar no Ceará até o final desta temporada, com a possibilidade aí de compra em definitivo do clube cearense por cerca de 16 milhões de reais. O Santos que já tentava se livrar do jogador e conseguiu concretizar a saída dele na semana passada. Então agora, durante essa semana, inclusive, ele já está à disposição do Ceará para disputar os jogos e o Santos consegue se livrar deste jogador. Outro que estava aí com a sua saída praticamente definida, mas o Santos deu um passo atrás aí na saída do jogador, é o Zé Ivaldo. O zagueiro Zé Ivaldo já estava com praticamente tudo definido para sair do Santos, porém, neste momento, não é mais certeza a saída desse jogador, e muito por conta da dificuldade do Santos em encontrar um zagueiro no mercado. O Santos tem visto aí um mercado muito complexo e muito difícil, né, para jogador nessa posição. O Santos que tem buscado aí jogadores de fora do Brasil, jogadores até mesmo estrangeiros para a posição de zagueiro, e tem encontrado uma certa dificuldade. Por conta disso, o Zé Ivaldo, que já está no elenco do Santos, é cotado a permanecer no Santos. Há ali comentários internos de que seria melhor dar uma oportunidade para ele do que se desfazer deste jogador. Muito por conta também da lesão agora do Luan Pérez, né? Inclusive, ele não pôde disputar no jogo de ontem a partida, o Santos teve que jogar com o Luizão e o Gil. E no banco de reservas estava apenas os meninos aí do Sub-20. Então o Santos tem poucas opções para defesa. O Zé Ivaldo está no elenco neste momento, ainda não foi devolvido ao Cruzeiro, então muito por conta disso o Santos estuda permanecer com o jogador. Houve alguns comentários aí de que Sampaoli havia solicitado a permanência do jogador, mas, pelo menos do que eu ouvi falar, não é uma informação que procede, tá? O estudo do Santos na permanência de Zé Ivaldo é muito por conta da dificuldade do mercado e também muito por conta das faltas de opções, né, do Santos hoje no elenco, tá bom? Bem, falamos sobre Zé Ivaldo, agora vamos também falar sobre a entrevista que Marcelo Teixeira disse, falando sobre saída de jogadores, né? Ele disse que mais saídas devem ocorrer ainda nessa janela. E o Santos, que hoje tem uma folha salarial que gira em torno de 34 milhões de reais por mês, né? É uma folha salarial altíssima. O Santos é um clube que, como sempre diz aí o Marcelo Teixeira, está na UTI financeira, ou seja, é um clube que sofre na parte das finanças e muito por conta disso o Santos precisa se livrar de jogadores e jogadores caros. O Pituca, que era um dos que tinha um salário cerca de 1 milhão de reais por mês, já saiu também, né, como disse no último vídeo sobre o mercado do Santos, né, mas o Santos estuda ainda a saída de mais jogadores. 2 jogadores que devem sair, ou se não saírem, estão na lista dos dispensáveis do Santos, é o JP Sherman. O Santos já é sabido aí que tem muito interesse em concretizar a venda desse jogador, mas o Santos tem enfrentado dificuldades, até porque o Sherman não tem tido muitas oportunidades no mercado, né? Então, ou melhor, oportunidades em campo. Então, por conta disso, o Santos tem encontrado dificuldades aí em conseguir um bom valor pelo lateral direito. Outro jogador que o Santos coloca aí na lista dos dispensáveis é o Tassiano. O Tassiano, que tem um salário muito alto, foi feito um investimento do Santos de cerca de 32 milhões de reais por este jogador, e agora o Santos se vê com a bomba na mão, né? Até porque o Tassiano perdeu espaço no elenco. Hoje o Tassiano, por mais que ele vá ao banco de reservas, ele é uma das últimas opções do técnico Kleber Xavier. É um jogador que não conseguiu se firmar no Santos, tem um salário alto, como eu comentei, então ele é um cara que, querendo ou não, traz um peso para o Santos, né? E até o próprio jogador se sente incomodado em não ter mais oportunidades. Então o Santos gostaria de se desfazer desse atleta. Só que tem um problema.
Na Série A, ele já não pode jogar mais, muito por conta aí dos 7 jogos que ele já fez, né, que ele já atuou com a camisa do Santos no Campeonato Brasileiro da Série A. Ele recebeu propostas recentemente do Atlético Paranaense, mas não foi muito por conta da escolha dele, e também o Santos não entendeu como uma boa negociação. E fora do país não é tão fácil, não é tão simples assim o Santos conseguir aí uma proposta por um jogador com mais de 30 anos. Então o Santos agora tem a bucha na mão e precisa resolver isso. Um jogador que não tem espaço, tem um salário alto e teve um grande investimento feito na contratação deste atleta. Eu gostaria que ele saísse. Você gostaria também que Tassiano saísse do Santos? Deixa aí nos comentários a sua opinião. E como comentei, né, Pituca já saiu e fechou com o Vevare Nagasaki, clube da segunda divisão do Japão. Bem, vamos falar agora sobre a possível chegada de jogadores. O Santos, que segue atrás de zagueiros, principalmente agora, como eu disse, com a lesão de Luan Pérez, o Santos precisa investir e precisa buscar com mais afinco aí jogadores para essa posição. O Santos, que recentemente foi até a Rússia, não com dirigentes pessoalmente, né, mas eu digo, foi buscar ali jogadores no campeonato russo, jogadores brasileiros. O Nino, que jogou no Fluminense, está atualmente no Zenit. O William Rocha, também brasileiro, que joga no CSKA. O Santos buscou ali jogadores na defesa, jogadores que jogam como zagueiro, no mercado russo. Também tentou o Balbuena, que fechou com o Grêmio. Então o Santos procurou jogadores ali para esta posição, porém o Santos sempre teve a porta aí fechada na cara, né? Jogadores que têm um alto salário e, além disso, o Santos teria que fazer um investimento financeiro para contar com esses jogadores. Então, Nino já é um nome descartado no Santos, William Rocha também é um nome descartado, e um nome que eu já comentei aqui também no canal, mas o Santos, pelo menos neste momento, não entende como uma boa oportunidade de mercado, é o do Rafael Toloi, zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, estava recentemente na Atalanta e está sem clube aí já há um bom tempo. O Santos não entende como uma boa negociação, muito por conta da idade dele e também por conta de algumas lesões que ele tem em sua carreira. Então o Santos continua com dificuldades para encontrar zagueiro, é uma posição carente e é uma posição urgente que o Santos precisa sim de reforços para essa posição. O Santos também procurou jogadores no mercado sul-americano, defensores aí que sejam bons e baratos, né? Mas também não tem sido simples assim. Uma coisa que eu digo a você é que eu acho interessante o Santos também buscar na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu vejo que o Botafogo tem feito movimentações justamente de zagueiros que atuam na Série B do campeonato. O Botafogo tem ido atrás de jogadores que, por exemplo, jogam na Ferroviária, Atlético Goianiense, tem mais um outro time, um zagueiro também que o Botafogo está negociando, justamente para reforçar ali com defensores que ainda que não sejam, que não vão chegar para ser titular, né, mas pelo menos compõem um elenco, né, jogadores que possam ali atuar. Eu sei que o Santos não está em condições de gastar com jogadores que não vão chegar, melhor dizendo, para ser uma solução, mas ainda assim seria importante o Santos pelo menos ter novas opções ali para a defesa. Então é importante o Santos se reforçar com um zagueiro. Você gosta dos nomes especulados aí? Nino, Rafael Toloi, William Rocha? Olha, confesso que desses nomes o que eu mais vi jogar foi o Nino, e o Nino, por ser um jogador caro, acho que não tem chances de vir ao Santos. E vamos falar agora sobre treinador. Após a vitória no jogo de ontem contra o Cruzeiro, Kleber Xavier agora está um pouco mais prestigiado do que antes, né? O Santos que tinha aí uma grande desconfiança no trabalho dele, mas após a vitória, uma vitória de virada, né, uma vitória heróica do Santos, ele ganhou um pouco mais de respeito, digamos assim, internamente. Muitos diretores que antes eram a favor da demissão, agora já pensam que dá para esperar mais um pouquinho. O Sampaoli, o Santos chegou a negociar de fato com o treinador, mas estava muito ainda na fase inicial dos contatos, né? Não havia nenhum avanço pela contratação do treinador, não houve em nenhum momento um acerto próximo de acontecer, nada disso. O Santos apenas estava conversando com o staff do treinador para entender ali o que ele espera, qual é o projeto que ele espera para a sua carreira, o que ele espera, o que ele gostaria de receber do Santos, não apenas financeiramente falando, mas muito em questão de estrutura e tudo mais. Então, o Santos conversou de fato com o Sampaoli, mas nada disso avançou ou chegou a estar próximo de um acerto. Ainda assim, eu entendo que, por mais que o Santos tenha vencido o Cruzeiro, eu acho que o Kleber Xavier, ele chegou, desde quando ele chegou no Santos, né? Ele já chegou com uma grande desconfiança,
Os resultados dele não são bons, tá? Ele tem 2 vitórias aí, por exemplo, contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, times que estão disputando a liderança do campeonato, mas que não traduzem, ou melhor, que não podem garantir a permanência dele no Santos, porque o Santos tem que avaliar um todo, né? E outras partidas que o Santos tinha condições de vencer, muito por conta das escolhas ruins do treinador, por más escalações, etc., o Santos acabou perdendo. Então eu vejo que o trabalho dele não é bom. O Santos tem um elenco razoável, um elenco que dá para brigar ali do meio de cima do meio da tabela para cima. Então eu entendo que o Santos deveria sim ir atrás de um treinador. Mas, sendo bem sincero, na minha opinião, entre Sampaoli e Vojvoda, eu prefiro neste momento o Vojvoda. E eu vou explicar para você o porquê. O Sampaoli, dizem aí muitos jornalistas, né, de que nas negociações ou nas conversas ali com o staff do treinador, foi avaliado pelo staff do técnico de que o Santos precisaria de reforços, precisaria de 2 zagueiros e tudo mais, e eu concordo com isso. Mas eu entendo que o Sampaoli é um cara que ele gosta de reforços e jogadores caros, né? Ele gosta daqueles reforços de ponta. E hoje o Santos financeiramente não tem essa condição. O Santos precisa de um jogador que chegue para jogar, é verdade, mas o Santos também não pode fazer loucuras. Então eu entendo que o Vojvoda, ele é um cara que sabe trabalhar melhor com aquilo que ele tem nas mãos. Tanto é que a gente vê o trabalho dele no Fortaleza. Eu sei que muita gente diz que ele deixou o Fortaleza na zona de rebaixamento e tudo mais, mas olha nos outros anos. Ele levou o Fortaleza por 2 vezes a Copa Libertadores, 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Ele chegou a ser finalista, foi vice-campeão da Sul-Americana. E isso com um elenco fraco, um elenco ruim. Um elenco não tão ruim, há alguns anos era até um elenco médio do Fortaleza, mas um elenco mais limitado, né? E principalmente com a redução aí também de investimentos. O Fortaleza não é uma equipe que tem muito investimento ali financeiro. E mesmo assim, ele conseguia trazer um time competitivo. Então eu acho que o Vojvoda tem condições muito maiores aí de, com o elenco atual do Santos, fazer mais, tirar mais dos jogadores que o Santos tem no elenco nos dias de hoje. Então, eu, entre Sampaoli e Vojvoda, eu escolheria neste momento o Vojvoda, porque acho que ele pode sim ser uma opção segura para o Santos, uma opção que vai tirar aí dos jogadores que estão no elenco atual, né? Vai tirar o melhor deles. Eu acho que ele seria sim uma melhor opção. Mas ainda não há nada concreto. O treinador do Santos atualmente é o Kleber Xavier e ele vai permanecer no Santos até o jogo contra o Vasco. Então, isso aí já é certeza que ele permanece no Santos. O jogo contra o Vasco será no Morumbi, o estádio estará lotado, completamente lotado. Então, eu espero que seja uma vitória do Santos, mas a gente sabe que se não for uma vitória, aí volta toda aquela pressão, ainda mais com o estádio cheio, a pressão será gigantesca em cima do técnico do Santos. Queria saber de você a sua opinião. Você gostaria de Kleber Xavier? Você gosta do trabalho dele? Ou você gostaria que o técnico do Santos fosse Sampaoli, fosse Vojvoda? Explique o porquê. Eu tenho o costume de sempre responder todos os comentários aqui no canal, hein? Então, se você quiser dar a sua opinião, dê a sua opinião aí, fique à vontade, porque a gente vai comentar aqui, vai discutir a respeito do que você escrever aí nos comentários, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no canal Mundo dos Santos e ative o sininho. Todos os dias, ou praticamente todos os dias, estamos aqui com notícias, informação e muita opinião do peixe para você, tá bom? Outra coisa, deixa aí o seu like, o seu hype no vídeo também, porque é muito importante para a gente aqui no canal. É um canal novo, que está crescendo a cada dia mais, muito por conta de vocês. Muito obrigado pelo apoio, pela audiência e por sempre estar aqui, tá bom? Um grande abraço, amanhã estaremos de volta no canal Mundo dos Santos.